Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Lolly Willows, que vai contar a história da Lolly, Laura, né? Lolly, como ela é chamada pelas sobrinhas e sobrinhos. Ela é uma mulher ali do século XIX, a gente vai conhecer a trajetória dela depois que o pai dela morre, né? Rapidamente é contada a história que ela tem dois irmãos, que a mãe dela faleceu, aí ela acaba meio que substituindo a mãe no lar e acaba por isso não encontrando um pretendente para se casar. E em 1902 o pai morre e ela meio que se vê obrigada a ficar ou com o irmão ou com o outro. Ela não poderia morar sozinha, né? Tem uma frase aqui que fala que ninguém imaginou que ela, sendo uma mulher que tinha uma renda boa, né? O pai deixou ali uns rendimentos para ela mensais. Ninguém imaginou que ela poderia morar sozinha. Então ela acabou indo para casa de um dos irmãos em Londres. Ela morava no campo e foi para Londres. Indo para Londres, ela passa muitos anos com o irmão, cuidando das filhas dele, junto com a cunhada, né? Acaba quase virando uma empregada, praticamente, ajudando a cuidar das crianças, ajudando a fazer coisas do lar, as comidas, arrumar a casa, enfim, os bordados. Todas as ocupações ali femininas estavam com a Lolly e a cunhada. Depois que as irmãs crescem e se casam, ela se vê meio sem ter o que fazer. E aí ela decide morar sozinha no interior. Sozinha mais ou menos, né? Porque acaba que o irmão acabou investindo o dinheiro dela num investimento de risco, perdeu grande parte. Ela ainda vai ter rendimentos, só que um pouco menores do que ela achou. A intenção dela era realmente comprar uma casa e ficar sozinha no interior. Porém, dessa forma, ela se vê obrigada a morar com uma família, um casal de senhores ali, né, numa vila chamada Great Mop, e ela acaba morando ali com eles, porém, bem à vontade, alugando um quarto, né, na casa deles, com os rendimentos que ela já tem. Se mudando para essa vila, a gente vai ter um momento que ela se torna uma bruxa. É muito estranho isso, mas acredito que seja partes da metáfora da autora para falar sobre a condição feminina da época, porque aqui no começo, né, quando o pai dela morre, a gente já tem uma pincelada meio irônica de que, pô, ninguém imaginou que ela podia morar sozinha, sendo ela uma mulher ali que já tinha uma renda, por que não morar sozinha? Ela não queria casar com ninguém. Beleza, aí agora aqui ela se torna bruxa e a forma que ela faz um pacto com o diabo é meio estranha. Tipo, ela vê um gato ali e já o gato simboliza um emissário de Satã para que ela seja uma bruxa e faça parte ali dos membros ali, né, desse cara. Mas aí a gente imagina assim, se Deus é o cara que acompanha a mulher casada e que tem filhos, então Satã é o cara que acompanha a mulher que não é casada, não quer casar e não tem filhos. É meio assim, dá a impressão que esse livro às vezes coloca essa parte meio fantástica como uma metáfora para a vida das mulheres da época. Depois que rola esse pacto, ela tem muitas reflexões, tanto que ela fala que foi ali para o interior para meio que se livrar um pouco dos irmãos, né, do peso dessas cobranças que eles faziam. Eles apresentavam homens para ela, para ver se ela, os pretendentes, né, para ver se ela não queria casar. Ela acaba recebendo o sobrinho que gostou da vila e aí quis ficar ali para escrever um livro. Ela acaba se incomodando com a visita porque parece que ele está observando, sabe, vigiando e não deixa ela ficar tranquila ali no lugar que ela escolheu para ficar sozinha, para ser independente, né? Apesar do sobrinho não dar, assim, pelo menos aqui não, no livro, ele não cobra tanto ela, mas ela já se sente incomodada pelo fato dele estar no mesmo lugar que ela. Bem no finalzinho, ela faz 2 páginas aqui de uma grande reflexão sobre a vida e sobre tudo. E o único que deixa ela falar tanto assim é o próprio diabo. Eu acredito que seja uma metáfora aí para as mulheres da época realmente esse pacto, e porque tinha essa crença, né, também de que a mulher que não quer se casar ou a mulher que acaba morando com outra mulher. Então tem muitos mitos sobre as mulheres nessa época que queriam ficar independentes. E aí eu vejo que tem um pouco a ver com a vida da autora, porque a autora ela nasceu em 1893, morreu aos 84 anos em 1978 e grande parte da vida dela viveu com uma companheira. Por ser uma autora mulher, publicada em 1926,
Por ter sido uma autora ainda com uma companheira, acredito sim que tenha sido uma grande ironia o livro dela com relação à condição das mulheres. Então, conhecendo todo esse perfil do livro, né, conhecendo tudo isso do livro, esse contexto, aí sim eu acho um livro muito interessante. Porém, o começo dele é muito século XIX, assim, sabe? Mulheres fazendo coisas de mulheres e homem cuidando dessas mulheres, enfim, é meio chato. Mas não sei se de repente para quem gosta de romance de época vai achar legal. E esse lado fantástico que na verdade acaba sendo uma metáfora. Como fantasia também é legal, é interessante, porque mesmo assim ela não se sente muito à vontade. Quando ela chega na vila, ela já percebe que tem alguma coisa estranha. E aí talvez seja um alerta para a gente perceber que os moradores daquela vila são pessoas diferentes do que estão ali em Londres, por exemplo, ou das pessoas normais. Né? A gente tem um negro ex-soldado que mora sozinho numa fazenda criando galinhas, uma mulher comerciante dona de um negócio, que é o único, parece que é o único negócio ali da vila. Então tem pessoas que parecem que seriam marginalizadas ali na sociedade e que a maioria tem um pacto com o diabo. É muito louco. E talvez realmente seja uma grande ironia isso, né? De todas as pessoas diferentes, desajustadas, estarem ali naquela vila e serem todas parte, né, desse grande esquema aí do diabo, enfim. Esse livro é interessante, mas depois de você saber tudo isso, porque a história em si é uma história bem simples, bem comum de século XIX, romance de época aí para quem lê. Eu não gosto muito, mas achei interessante porque eu li no próprio site da Amazon que esse era um romance que foi um dos grandes injustiçados ali do século, né, XX. Eu não imaginava por quê, talvez por isso, por ter tão pouco estudo, né, com relação a essa escritora e a esse livro. Então, para uma escritora que tem aqui 7 romances, 7 volumes de poesia, 8 de contos, 1 de ensaio, então assim, para uma autora que produziu tanto, ainda mais nessa época, né, de 1800 e pouco para 1900 e pouco, acho realmente que está sendo injustiçado também. Mas eu comprei mais porque fez parte daquela lista de livros por menos de R$10. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês. E é isso. Quem souber mais um tanto desse livro ou dessa autora, que também aqui no Brasil eu acredito que seja o único livro traduzido dela, coloca aí nos comentários para eu conhecer mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.